Fatos bíblicos sobre reencarnação de Elias em João Batista. Isaías, primeira prova, Isaías 40:35. Guarda o que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitai no erro a vereda nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, que é tortuoso será retificado, os lugares escabrão aplanado. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor diz. Esse Senhor aqui, muito diz como Deus, mas está aqui, esse Senhor aqui, está como sendo um espírito. Não está dizendo aqui que é Deus, né? Mas está dizendo que é o Senhor. Em Malaquias, outra profecia, essa aqui é uma profecia, em Malaquias 3:1, uma profecia do Senhor dos Exércitos, é outro espírito aqui. Malaquias está dizendo o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, Senhor, a quem vós buscar o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4:5-6. Essa aqui já é a terceira prova, viu? Malaquias 3:1 é a segunda, essa aqui é a terceira. Malaquias 4:5-6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso aí é a terceira. Vamos para a quarta prova. Lucas 1:17-19, outro espírito aqui, o anjo Gabriel. Disse para o anjo: Zacarias, não tenha, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais ao filho, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo bem preparado. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, e precederás o caminho do Senhor, e prepararás o seu caminho. Lucas 3:4-6, a quinta prova. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías 43:4. Guarda o que clama nos desertos, preparar o caminho do Senhor, endireitai suas varedas. Todo vale será terra de nivelado, todos os montes alteiros, o caminho tortuoso serão retificados, os escabrosos aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Em Mateus 11:10-14-15, a prova, que é Jesus Cristo confirmando. Este de quem está escrito: eis aí enviou adiante da tua face o meu mensageiro, para preparar o teu caminho diante de ti. Isso aqui é uma prova, foi o que o Senhor dos Exércitos falou lá na segunda prova. Essa aqui já é a quinta prova. E se o querer reconhecer, e mesmo Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso aqui é uma confirmação. Isso aqui nem porque não. Isso aqui é uma confirmação. Vou ler de novo. Mateus 11:10-14. Este é de quem está escrito lá em... o que o Senhor dos Exércitos falou lá, em Malaquias 3:1. Aí Jesus vai pregar lá o que aquele espírito, outro espírito lá, disse lá. Este de quem está escrito: eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E se o querer reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A sexta prova. Mas os discípulos interrogaram: por que disse isso? Pois o escreve: será necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurar todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Isso aqui é mais uma prova dos fatos da reencarnação de Elias em João Batista. Isso aqui é Jesus Cristo confirmando. Isso aqui não é brincadeira de Zé doidinho, não. Que estão doidos aí na internet dizendo que não existe reencarnação. Só não existe para eles o fato da reencarnação. Não existe a palavra reencarnação dentro da Bíblia, mas a palavra reencarnação dentro da Bíblia está com outro nome. Mas que existe os fatos dentro da Bíblia sobre a reencarnação, existe. Que o próprio João Batista confirmando que ele é a voz que clama do deserto, Elias. Então João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto, conforme está escrito no livro do profeta Isaías 43:5, como a gente já leu duas vezes aqui sobre isso. Ele dizendo que é a voz do deserto. Aí isso aqui foram como sendo os evangélicos naquele tempo lá, os saduceus e os fariseus. Né? Porque o fariseu acreditava em anjos, os saduceus não, né? Essas espécies de gente foram lá perguntar a ele: hein, rapaz, tu é Elias?
Aí ele disse, rapaz, conversa é essa? Não sou Elias não. Ele respondeu lá em João 1, versículo 22, ele disse, rapaz, não sou Elias não. Sou Elias não. É porque aquele saduceu, aquele povo lá, pensava que Elias ia vir com aquele corpo. Porque lá tem um relato em dois reis, que Elias subiu ao céu com o corpo e tudo. Aí eles pensavam que tinha voltado com aquele mesmo corpo. Já que Isabel, todo mundo conheceu João Batista desde criancinha, nasceu. Ele veio através da reencarnação. Quem é a voz do deserto, Elias? Prova 1 Reis 18, 4, 3. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, disse, basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu remanto, e na entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Elias passou por expiação e provação e reação, karma, prova. Muitos dizem assim, não existe karma, não existe. O Espiritismo está com plena razão. O Espiritismo é uma luz divina. Tem. E Jesus ainda diz ainda mais sobre karma. Em Mateus 26, 52, Jesus diz o seguinte, então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Isso aqui é a mesma coisa que diz assim, que quem o ferro fere, com ele será ferido. Em 1 Reis 18:40, disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapa. Lançaram mão deles e Elias o fez descer ao ribeiro de Gizum e Elias o matou. Não precisava ter matado os profetas de Baal, decepado. Mas o que foi que aconteceu com João Batista, no Mateus 14:10? E deu ordem e decapitou a João no cárcere. João Batista foi morto no cárcere, mas isso aí foi uma expiação e prova que ele tinha que passar. Ai, me dá aquele aí, Chaninho. Esse menino valente, esse menino tem vergonha. Fica aqui, mano, fica aí, mano. Pois é. E não, tem karma não, tem karma sim. Em João 3:11, 13, Jesus Cristo disse, em verdade te digo, que nós dizemos que sabemos, testificamos que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aí vem um tal de Eli Soriano dizer, não, porque tem um terceiro céu, quarto céu, quinto céu. Rapaz, conversa para boi dormir. Depois dessa passagem aqui, dessas camadas de ozônio aqui, é só escuridão, rapaz. O céu está na nossa aqui, as moradas de Deus são esse planeta. Em 2 Crônicas 21:12, 20, Elias enviou uma carta ao rei Jorão. A prova está em 2 Reis 8:16, 24. Ou foi uma psicografia tipo Chico Xavier? Porque o cara subiu ao céu, lá em 2 Reis 2:11, subiu ao céu. Mas depois apareceu uma carta lá ao rei Jorão. Aí deve ter sido a psicografia, né? De cima lá. Então se voltou com carne e osso lá para escrever, ó, manda essa aqui, ó, a carta aqui. A ver que ele retornou de novo, naquele tempo mesmo lá. Em Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. O próprio Enoque também, no livro de Enoque, ele diz que estava escondido do povo. Hebreus 11:1, ora a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. João 1:17, 18, 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim, jamais tem de ouvir a sua voz, nem visto a sua forma, Jesus. João 6:44, 46, não que alguém tenha visto o Pai, sabe que aquele que vem de Deus, este tem visto. Mateus 11:27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Gálatas 3:10, todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. Gálatas 3:13, Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele própria maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Santíssima Trindade, Pai, Êxodo, só existe um só Deus, Filho, Jesus Cristo é seu mensageiro. O Espírito Santo, João
14:26, é uma legião de espíritos, mensageiros de Deus. Todos são um porque são obedientes a um só Deus que Jesus Cristo revelou. Dízimo, só quem pode receber são os sacerdotes levitas. Hebreus 7, 4, 12, 14. Quem roubava a Deus era o sacerdote. Lê Malaquias 1, 6, 8 e Malaquias 2, 1, 4. E não você, Malaquias 3, 10. Apocalipse 22, 6. Disse-me ainda, essa palavra são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deus é Espírito, importa que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. A encarnação de Josias, 1 Reis 3 e 2, clamou o profeta ao altar por ordem do Senhor e disse, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Confirmação está em 2 Reis 22, 1, 13 e 15. Aqui tem a encarnação de Jeremias, 1:5, encarnação de Jesus Cristo, João 1:6, as maravilhas de Jó, reencarnação segundo Jó, Jó 14:10, Jó 33, 21, 22, 25, 29, Jó 38, 21. Tu sabes, porque nesse tempo será nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Daniel 9, 23, Daniel 10, 11, Daniel 12, 9, 13. Leia, pesquise e entenda. João 21, 20, João 19, 26, 27. Isso aqui é a reencarnação de Daniel, porque estava previsto ele ressuscitar no fim do tempo, e ele ressuscitou como João, o discípulo querido de Jesus Cristo. Mas isso aqui tem que entender e analisar. João 14:2. João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A casa do pai é o universo, suas moradas são os planetas, todos habitados. 1 Coríntios 15:36. A bênção. Espírito de verdade. Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Pois é aí, pessoal, analise, estude também e leia, né? Não vão ser ensinados pelo que as outras pessoas lhe dizem, não. A gente só acredita como a gente vai lá pesquisar e ver quem é que está com a razão. E outra coisa, a Bíblia também não é a verdade absoluta, não. Há contradições dentro da Bíblia. Nem tudo que tem dentro da Bíblia é verdadeiro. Nem tudo que está dentro da Bíblia é a palavra de Deus. Tem que ter cuidado nisso e analisar. E a Bíblia também não é a palavra absoluta, não. Temos que simples enxergar a verdade estudando. Então, é isso aí. Pode encerrar aí.